pela graça, é mais um sábado, mais uma tarde, mais uma dose de 14 horas, né? Às vezes atrasa um pouquinho, porque tem umas tecnologias que não vão com a minha cara aí, né? Mas todo sábado às 14 horas, Tudo pela Graça, com a banda Tudo pela Graça, com cantores, com entrevistas, com pastores, com mensagem de toda a natureza. E começamos esse programa hoje entrevistando um querido pastor, Evaldo Rocha. Tenha bondade, pastor reverendo. Precisa engordar um pouquinho, rapaz. Precisa engordar um pouquinho. Se pegar um pé de vento e olhando aí, você pode voar, tá? Ok, pastor Evaldo Rocha. Pastor Batista? Sim, há 20... Mas filho de pastor da Assembleia de Deus? Ou não? Não. Irmão de pastor. Irmão de pastor da Assembleia de Deus. Uma família bem mista aí em termos denominacionais, né? Eu tenho irmão da comunidade, Verbo da Vida, tenho um pastor também da Assembleia de Deus que está na Espanha hoje. Ah, tá. São 3 irmãos pastores. 3 irmãos pastores. Minha mãe é de origem da Assembleia de Deus, né? E nós tivemos essa infância aí criados na Igreja Assembleia de Deus. E eu sou pastor batista desde 95. Esse ano eu completo 29 anos. 29 anos. Um pastor batista. Beleza. O irmão se formou em qual seminário? Seminário do Sul, em 94. 94, né? Isso. Bons tempos, naquela época boa que se vivia. Mas, pastor, o irmão estava pastoreando a Igreja Batista em... A primeira Igreja Batista em Seropédica, pastoreei 21 anos. Deixei o ministério no mês de julho desse ano, para um novo desafio aqui do Rio de Janeiro, depois desse tempo. Eu e minha esposa, Elizabeth Rocha. Tá. Então, você ficou lá um bom tempo no Ministério da Igreja, uma igreja boa, uma cidade boa, uma região boa. Região universitária e tal. Região universitária. Eu conheço. De passagem ou de compromissos indo lá na universidade, eu acho que conheço, né? Mas o irmão, além desse tempo, o irmão atua em educação também? Então, eu sempre pastoreei, me dediquei ao ensino, mas depois mais a escrever textos e livros também. Tá. Eu me dedico uma parte do meu ministério nessa área da escrita. E a produção literária é educação, né? Isso, não é religiosa, educação secular, etc. Sim. Eu já escrevi para a Convenção Batista Fluminense e sempre colaboro quando solicitado. Além do meu ministério específico, os meus livros, meus trabalhos e tudo... Dentro da sua filosofia de trabalho. Dentro da minha visão pastoral, daquilo que eu enxergo, a gente tem trabalhado alguns textos, produzido alguns materiais. Mas agora o irmão está com um desafio, né? Eu estou com um desafio no Rio, na região do Pontal, do Recreio dos Bandeirantes. Estou ligado hoje à primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca e estou há 2 meses num projeto novo. Um desafio novo lá na evangelização daquela região. Aquela região está crescendo assim assombrosamente, né? Crescendo bastante, muito. Muito mesmo, né? Tanto a Barra, o Recreio, e vai se expandindo agora até o final do Recreio, que é a região do Pontal Oceânico. Não, era mais de 2 ou 3 anos, chega em São Paulo, né? Daí vai parar ali, né? Ali é o desafio. Sabe que não para, né? Mas tem muita coisa. Isso. Mas a região que mais prospera no Rio de Janeiro é isso, uma região de bastante crescimento econômico e muitos projetos novos, né, residenciais. O Rio de Janeiro tem uma região, tem sido uma região de grande crescimento. Essa é a visão, né? Você tem que perceber como e qual a direção do crescimento para se antecipar com o trabalho do Reino de Deus. Sim. Porque se você deixar para ir depois, já pega muitas coisas estragadas. Né? Você deve fazer parte da construção o Evangelho e a igreja, uma igreja bem fundamentada ali. Sim. Mas o irmão atua também na área de livros. Sim. Já tem quantos livros editados? 5 livros de minha autoria. Fora outros materiais, discipulado, revistas para a Convenção Fluminense e tal. Etc. Eu trouxe até 3 para mostrar rapidinho. Por favor. Posso fazer isso? Vai começar agora. Pela ordem, né? Pela ordem. Esse livro aqui é um livro de um tema... Espiritualidade. Construindo uma espiritualidade que faz sentido a partir do Pai Nosso. Porque é um texto conhecido, mas um texto usado muitas vezes até no ambiente esportivo de uma forma muito jogada. É irresponsável. Isso. Esse material aqui, a proposta é construir uma espiritualidade que faça sentido
tratando do texto ponto a ponto, a oração que Jesus nos ensinou de uma forma bem profunda e propondo um caminho não religioso, sem direção, mas um caminho para quem quer realmente seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus. Por isso, construir uma espiritualidade que faz sentido, porque se não faz sentido, não é o evangelho proposto por Jesus. Esse é um livro interessante, que eu lancei há alguns anos e teve uma boa receptividade esse livro. O outro livro é uma metáfora, é uma ficção, uma obra ficcional. Comunidade dos Construtores. É uma obra interessante, com muitas metáforas, que é um trabalho que eu fiz para que ele atingisse fora do ambiente religioso outras pessoas, porque é um livro que tem uma estrutura interessante, romanceado, né, ficcional, obra ficcional, que mostra um grupo de pessoas que têm as suas lutas, as suas dificuldades, né, e eles viajam para o lugar do concerto para tratar dessas dificuldades. Então, os personagens não têm nomes próprios, como nós conhecemos, João, Maria. Os personagens têm nome, os nomes dos personagens reportam a comportamentos. Legalista, pacificador, boateira, sábio. É interessante esse livro. Dando um passo, eu quero voltar nisso aí, que interessou. Eu quero dar um passo atrás, voltar lá construindo uma espiritualidade. Não me equivoquei, não. Eu não quis cortar você naquela hora, mas interessante. Quando você se referiu à oração do Pai Nosso, né? Sim. Que foi o modelo de oração que Jesus Cristo ensinou. Sim. Aquele é um modelo. Sim. E é para ser praticado, mas não para ser praticado mecanicamente, Sim. porque vira uma reza. Isso, uma reza apenas. Você tem que entender esse conteúdo, a ordem que Jesus coloca ali é muito certinha para você desenvolver esse caminho de relacionamento. Além dessa possibilidade da oração do Pai Nosso virar uma reza, que não leva a nada, não produz nada, há um lado até pior do que esse. Que as pessoas aprendem a orar e fazem verdadeiros discursos na oração. Sim. Às vezes, na oração, citam a Bíblia para Deus. Segundo o Senhor que está escrito no capítulo tal, do livro tal, assim, como se Deus precisasse de ser lembrado. Sei. Já percebeu essas orações? Já percebi. E se a oração é um discurso conveniente? Então, pode ser muitas coisas, né? É bom a gente lembrar que a proposta de Jesus no Evangelho é um caminho diferente daquilo que já estava acontecendo naquele momento no ambiente judaico, né? Então, se a gente repete hoje esse tipo de oração ou esse comportamento mais farisaico, a gente não está entendendo a jornada, o caminho com Jesus. Era o forte dos fariseus. Isso. Eles oravam até em praças públicas ou em esquinas para serem vistos e ouvidos pelas pessoas. Isso. Tem uma frase que eu gosto aqui, já até comentei com você em off sobre essa frase, que talvez resume um pouco desse conteúdo desse livro aqui, que está aqui na página 20. Não existe espiritualidade que faz sentido numa religiosidade marcada pela exterioridade, desprovida do toque divino no cotidiano e distante da sinceridade que é proposta no Evangelho de Cristo. É isso. É um discurso tolo, inútil, vazio, né? Isso. Voltando cá essa obra aqui, comunidade de construtores. É uma obra que tem um potencial incrível. Nós estamos traduzindo essa obra para o inglês, né? Também. É muito interessante porque ela atinge o ambiente fora das nossas igrejas. É uma leitura muito interessante, é uma jornada e as pessoas se identificam com os personagens, porque os personagens, os nomes deles, como eu disse para você, se refere a comportamento. Por exemplo, tem uma personagem chamada Dedicada. Ela é dedicada. Tem um personagem chamado Pacificador. Então, ele vai exercer, ao longo da trama do livro, essa função. Tem o Sábio, que vai ser importante lá no lugar do concerto. Então, só para os nossos ouvintes entenderem, quando eles chegam lá no lugar do concerto, tem o Lago do Confronto, tem o Corredor da Franqueza, tem a Sala da Sinceridade, a Sala do Bate-Papo, tem a Colina do Discernimento, tem a Sala da Descoberta. Então, cada ponto desse há um significado a resgatar. E há uma na trama, né? Eu não estou falando a história, estou montando aí o enredo, vai fazer com que as pessoas se vejam. E, no final, há muita coisa interessante no livro. Sem dar spoiler, né? Mas é interessante. Essa obra é uma obra interessante com um potencial muito grande.
Comunidade dos Construtores. Eu sou um devorador de livros. Né? A Bíblia nem se fala. Né? Sim. Eu a leio em dois momentos por dia, de manhã e à noite. E à noite eu leio também um livro, do qual eu tiro aquelas frases emblemáticas, diríamos assim. Né? Sim. E eu sou um devorador de livros. Eu acho que a vantagem do livro, a vantagem da leitura de qualquer coisa é que quando nós estamos lendo, nós estamos assimilando. Parece que não, mas estamos assimilando. Sim, sim. Tudo que passa pelo nosso consciente é gravado no nosso pré-consciente. E a mensagem fica no inconsciente. Então, nós estamos nos empanturrando, nos enchendo dessas informações benfazejas e, embora não nos lembremos amanhã ou depois daquilo que lemos, contudo, aquilo que lemos e ouvimos e entendemos fica operacional dentro da nossa mente. Né? Fica influindo na nossa vida. Pode ser acessado e pode ser acessado surgir, e pode aparecer no na momento, gente como uma atitude ou como uma palavra no momento oportuno, até aperfeiçoada. Sim. Né? Então, ler, por isso que Paulo fala, persiste em ler, exortar e ensinar, persiste em ler. Ler é fundamental o tempo todo. Apocalipse 1:3, né? Bem-aventurados os que ouvem, os que leem. Leem, né? as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Isso. Mas não é o único, né? Minha última obra é esta aqui, Curando os Vírus da Alma. Eu te presenteei. Obviamente que essa obra aqui foi por conta da pandemia, aquele momento pandêmico, e aí eu resolvi realizar algumas reflexões, pensando, curando os vírus da alma. Eu abordei de A a Z alguns vírus que eu chamei de vírus. O vírus da arrogância, o vírus da beligerância, o vírus da corrupção, o vírus do desânimo, exploração, futilidade, ganância, hipocrisia, intolerância, vai embora. Até zombaria. Eu peguei o alfabeto de A a Z, cada letra tem um vírus. E ele segue um modelo de reflexão, a estrutura. Essa aqui é uma obra devocional. Você lê um de cada vez, por dia, não é? E é uma obra muito interessante, devocional, com base bíblica, com a definição do que é arrogância, do que é beligerância, o que a Bíblia fala sobre isso. Uma aplicação, eu criei uma fórmula cura, um acróstico cura, que ele vai estar ligado a cada tipo de vírus ao longo dessa obra. Interessante. Você foi muito feliz disso, porque o vírus é um micro-organismo diferente dos outros. Olha que todos eles são diferentes mesmo. Mas ele se multiplica aceleradamente. Então, esses vírus nocivos e negativos tendem a se multiplicar na vida da pessoa, da família, da igreja e tudo mais, se ele não tiver o cuidado. O que a gente fala lá, você pode hoje estar saudável, mas amanhã nós somos suscetíveis a isso, né? E mais aos vírus. Aos vírus, isso. E chamando esses comportamentos que o ser humano, dentro de uma visão bíblica teológica, nós temos duas naturezas, natureza caída, mesmo você nascido de novo. Continua. E você tem que estar sempre atento a essa realidade para você manter uma vida saudável. Por isso que é curando os vírus da alma. O tema é para todas as pessoas, trabalhando questões que podem nos afetar como um vírus, dentro do comportamento, sentimentos. Então isso é muito interessante, foi quando você não citou o vírus do espírito, mas da alma, porque é onde está a concepção, percepção, sentimento. É um nome simbólico, né? Não, mas simbólico, mas foi bem colocado. É curando os vírus da alma, porque a gente tem problema. Não pode ser, porque o espírito que habita em nós vem de Deus, e o nosso espírito já está regenerado, então ele não tem doença, mas a alma tem. Isso. A alma tem, e ali, às vezes, vira um viveiro de novos organismos nocivos. É por isso que Paulo falou em Romanos 12:2, né? Renovação da mente. Renovação da mente. Ele fala para crentes, né? Renovai-vos, né? Em grego é psique mesmo, tá? É psique mesmo, tá? Não é só raima, não. Sim. É um pouco mais, né? O Sim. psiquismo faz parte da mente. Isso. Então, renovar a mente. Qualificá-la para enfrentar as coisas. Por isso que a leitura é boa, a palavra de Deus, né? Comunhão com os santos, isso tudo aí vai edificar a gente. Isso. E olha que tem de tudo ali. Ele tem romance, ele tem história, ele tem todos os gêneros literários. Não tem de todos os gêneros que você pode imaginar ali. Todos leem, todos satisfazem ao lê-la, todos recebem mensagens significativas em quaisquer dos livros que eles lerem, né? Em quaisquer dos livros, e a Bíblia está aí, viva e eficaz. Como, na verdade, toda literatura de qualidade ela é viva.
É verdade. Ela é viva. Tá? Então, você está com esse projeto, que não é um projeto fácil, mas é um projeto que Deus vai realizar, porque é dele, não é seu? Isso. Né? Eu dependo dele. Isso aí. Ele escolheu a você para fazer esse trabalho. E certamente vai levantando um e outro, e daqui a pouco mais estará uma grande igreja. Sim. Os membros dessa futura igreja no futuro vão olhar para trás, talvez não vejam mais você, mas vão, com certeza, ver aquilo que você fez. Amém. Né? Isso que Essa interessa. ideia. Tá? Amém. Evaldo, um momentinho e você volta com uma meditação para os nossos corações, ok? Tá ok. Tem uma mensagem para a sua vida nesse momento. O inimigo tenta laços, embaraços para me vergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéreo faz fios, é o mesmo que brada do alto: não temas, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Cante mais uma vez comigo. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Cante, Deus já tem. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Nesse programa estou tendo o privilégio de receber aqui o pastor Evaldo Rocha, que faz um trabalho muito bonito com literatura, com um trabalho evangelístico na região ali da Barra da Tijuca e tudo mais, né? Que é ousado, mas é um ministério, e o ministério tem que ser realizado e não ser desprezado. E o irmão vai trazer uma palavra de Deus para os nossos corações agora, segundo o que ele colocou no seu coração. É uma alegria, quero agradecer a presença aqui, né, a oportunidade. Quando nós estamos chegando no final desse ano, 2024, né, chegando já ao 2025, eu queria ler um texto apenas, mas eu creio ser significativo nesse momento de transição que nós estamos
chegando no final do ano. Romanos 12, 12. Diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, diz ele, perseverem na oração. É importante a gente verificar aqui que Paulo escreve essa carta aos romanos para uma igreja no coração do mundo daquele tempo, né? Nós estamos vivendo um mundo pós-moderno, chamado pós-moderno, o mundo que nós vivemos hoje, e aqueles crentes estavam em Roma, vivendo desafios, provações, tentações, lutas. Pensem bem, uma igreja na cidade de Roma, o mundo daquele tempo, o poder estava ali. E uma igreja que havia sido plantada ali, Paulo diz, alegrem-se na esperança. Nós nos acostumamos com esse termo, até pensando num termo abstrato dentro da língua portuguesa. Esperança. Só que a ideia do texto aqui não é uma esperança vazia, não é uma esperança no homem, não é uma esperança naquilo que eu posso fazer, eu vou elaborar um processo na minha vida e vou colher lá na frente alguma coisa. Não, não é isso. Paulo diz, alegrem-se na esperança. Não é esperança no poder humano, é esperança naquilo que somente Deus pode fazer. Uma coisa é você esperar naquilo que alguém pode fazer por você ou aquilo que está dentro da sua capacidade para realizar. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, alegre-se na esperança. Então, Paulo pede para aqueles irmãos se alegrar e não se desesperar. Porque em momentos desafiadores nós podemos nos desesperar. Mas Paulo quer que eles se alegrem na esperança. Como povo de Deus, eu quero desafiar você como uma vida na presença de Deus. Talvez você esteja me ouvindo, você não entregou a sua vida a Deus. Alegre-se na esperança. Perceba aquilo que Deus pode realizar na sua vida e aquilo que somente Ele pode realizar. E Ele vai realizar coisas extraordinárias. Por isso, esse primeiro ponto do verso 12 é importante. Mas ele diz mais, sejam pacientes na tribulação. Viver a fé, viver com Jesus, não nos tira das lutas, das provações do dia a dia. A gente vê tanta gente fazendo certa confusão em relação a isso. O estar com Jesus, eles prometem não ter nenhuma dificuldade, não ter nenhuma provação, nenhuma luta. Mas Paulo, nesse cenário romano, nessa igreja, na cidade de Roma, ele disse, sejam pacientes na tribulação, e significa que eles estavam vivendo tribulações e provações. Como todos nós vivemos tribulações. Mas a recomendação paulina aqui é ser paciente no momento da tribulação. Uma coisa, pastor, que não é fácil. Ser paciente na tribulação. Enquanto você está vivendo lutas e dificuldades, e ser paciente. Mas esse é o desafio do texto. Nós estamos caminhando para o final deste ano, 2024. Nós temos um conselho muito importante aqui. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Eu não sei como você está terminando o seu ano, como você está vendo o próximo ano que se aproxima, 2025. Mas Paulo diz para você e para mim, para todos nós, sejam pacientes na tribulação. Sejam pacientes na tribulação. Mas o verso 12, nós estamos lendo Romanos 12, 12. O verso 12 termina dizendo, perseverem na oração. Sabe, pastor Heitor, que é uma palavra, das palavras-chave do Novo Testamento, uma delas é perseverar. Quando a gente olha para a igreja em Atos 2, é dito pelo autor Lucas que a igreja perseverava no partir do pão, na oração, na doutrina, na comunhão. Então, perseverar é uma palavra-chave. Eu não posso ser o discípulo que Jesus quer que eu seja sem perseverança, sem perseverar. E ele disse aqui, nessa expressão, perseverem na oração. Então, diante daquele quadro desafiador que aquela igreja estava vivendo, Paulo disse, vocês precisam perseverar em oração. A ideia é não desistir, não parar, não esmorecer, não olhar para trás, né?
mas olhar para frente. Imagine aquela igreja na cidade de Roma, os desafios que aquela igreja tinha. Mas nós temos desafios hoje no mundo pós-moderno também. E nós não podemos olhar para trás, nós precisamos perseverar em oração. Então, quando você está com essa expectativa de receber esse novo ano, Deus diz para você, persevere na oração. Persevere olhando para mim. Por isso o texto disse, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Eu terminaria essa reflexão breve citando o profeta Naum, capítulo 1, verso 7. E quando você aguarda o novo ano, fique com esse texto em sua mente também. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Que Deus abençoe a sua vida e você receba um novo ano, entendendo o processo de Deus na sua vida, tendo esperança no Senhor, se alegrando no Senhor, sendo paciente na tribulação e permanecendo na presença de Deus. Isso vai fazer diferença no novo ano. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Olá, tudo pela graça? Esse é o bloco Li e Gostei. Às vezes até eu me atrapalho com Li e Gostei, porque eu gosto tanto que acabo lendo mal e disseram, mas é a idade, os óculos nem tanto, que eles são bonitinhos, caro para chuchu. Aqui estamos com um pouco do programa Tudo pela Graça, com esse bloco, eu e pastor Hernandes. E vamos começar agora com a seguinte frase. A morte é uma dívida que todos nós devemos pagar. Eurípides. Isso é. E ele não tinha nada com o cristianismo, né? Não tinha nada com o cristianismo, né? Nós pagaremos ela fisicamente, mas o bom é que o preço já foi pago pelo Cordeiro Santo nesse sentido. Exatamente, né? Mas ele não sabia disso. Não sabia, e aquele hino, né? Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Não há outro meio de ir. Mas é inevitável, ele tinha a ideia de que a morte realmente não escapava ninguém, e não escapa ninguém. Não escapa. Não tem como. A única forma é Jesus chamando a gente ele voltando, né? Mas mesmo assim, a cessação da vida aqui na Terra é o tipo de morte. A homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem jeito, vai ter que morrer, não escapa não. Então a morte realmente é uma dívida que todos nós devemos pagar. Graças a Deus que nós não passamos para a morte eterna. Né? A nossa morte da matéria, vamos para o paraíso onde está Jesus. Porque Jesus Cristo falou para o ladrão que ele estaria hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. É verdade. Eu pressuponho que ele esteja lá também, apesar de estar na glória eterna à direita do Pai, onipresente como mulher, ele também está no paraíso. Bom, isso aí não é para discutir teologia não, pastor. Já estou me animando aqui. Está se animando, né? Bom, vamos para outra frase, muito bonitinha também. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mas nos tornamos semelhantes a Ele. O relacionamento vem primeiro, a mudança vem depois. Rick Wilkerson. Interessante. Olha só, o relacionamento vem primeiro, a mudança vem depois. Por isso, quanto mais nos aproximamos, mais nos tornamos semelhantes. Nós não precisamos nos tornar semelhantes para nos aproximarmos, ao contrário, temos que nos aproximarmos mais e mais com Jesus para tornarmos semelhantes a Ele. É um dos pilares da doutrina evangélica, né? Não é pelas obras, ou seja, não é pelo que eu faço, eu não vou fazer para me tornar. É por me aproximar dele. O impacto dele na nossa vida é que justamente vai produzir isso daí. Não é? E tudo começa com o novo nascimento. Com o novo nascimento. Né? Paulo diz que todos nós, com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória, como que pelo Senhor, na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor, 2 Coríntios 3,18. Então, quando eu o vejo, é como Moisés, né? Moisés viu, estava lá junto com Deus. E resplandecia. Resplandecia, a ponto do povo falar, bota um véu aí, Moisés... E ninguém aguentava olhar para ele. Era o que acontecia. Isso aí. Então, aí vem a pergunta, como as pessoas nos veem hoje? Coisa um pouco lúgubre, né? Lamentavelmente, né? De vez em quando, numa pregação, eu utilizo aquele expediente de pessoa amorosamente virar para o irmão que está do outro lado e falo, eu viro para o irmão que está do outro lado e pergunto, você está vendo Jesus em mim? Né? Jesus está brilhando em nós, porque os olhos são a janela da alma, comumente falando, né? Nossos olhos expressam muito de nós. Alegria, tristeza, opacidade. E quando Cristo está em nós, a gente tem um encontro com Ele. Quando a gente ora, é diferente. Ele brilha. Ele brilha, está lá brilhando a menina dos olhos e tal. E a gente vê isso na pessoa quando ela está cheia de Deus. Vê sim. Não dá para esconder, não.
Não dá, não. Não dá para... E não só esse brilho, tem também o cheiro também, o cheiro de Cristo, né? É verdade. Né? O cheiro é agradável, a presença da pessoa é agradável a nós e nós somos agradáveis. Eu gosto muito eu me impressiono que às vezes eu vou conversar com pessoas, você é interessante, é agradável, é descontraído, você não incomoda, etc. Eu digo assim, mas será que isso é virtude? Não, que virtude? Não é não. Não é virtude. É Deus agindo em nós. Porque todas as vezes que nós fazemos coisas certas e boas, é Deus. Todas as vezes que nós fazemos coisas erradas e más, pode deixar. É nossa mesmo. É engraçado, né? Que a diferença da forma como o cristão vê para como o mundo vê é muito patente nisso, porque o mundo ele atribui muita a bondade para a gente, né? É o grego. O grego ele tinha as virtudes, né? A sofroxine, que era o equilíbrio, a dicaiocine, a justiça, a sofia, a sabedoria. Então, para ele, as virtudes eram frutos do esforço humano. Aí vem Jesus, vem com a sua vida, impacta todos nós, e Paulo escreve lá que o que temos não é de nós, mas é o fruto do Espírito. Então, para o grego, a virtude era nossa. E Paulo chega e fala, pera lá, é seu não, é fruto do Espírito em você. Graça de Deus. E isso é maravilhoso porque isso indica que nós temos frutificado? Temos. Talvez não tanto gostaríamos, claro, nunca estaremos contentes em absoluto com aquilo que nós estivermos fazendo. Mas nunca, é natural isso, né? Mas o fato é, se fazemos alguma coisa boa, não fazemos por nós mesmos. Agora, quando fazemos as coisas erradas, pode ficar tranquilo, fomos nós mesmos. Podemos nos orgulhar das bobagens, né? Mas nunca das virtudes, porque é a presença de Deus e pelo Espírito que nos deu. Porque a nova vida em Cristo é do Espírito, não é da carne. É verdade. A carne, ela não passa de um cabide em que o Espírito do homem está inundado pelo Espírito de Deus. O problema é que essa carne conspira contra o Espírito. Constantemente. Constantemente. E a gente precisa fortalecer o Espírito justamente. Paulo diz, né, andar em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Não é uma visão fantasmagórica, como alguns poderiam pensar, vira um Gasparzinho e aí você resolve o negócio, mas não é por aí. Mas é andar sempre em sintonia com Deus, vigilante, porque o autor de Hebreus diz, né, o pecado que tão de perto nos rodeia muito próximo, e a gente tem que andar vigilante. E muito, o tempo todo. Porque o diabo, que é o nosso adversário, ele campeia, ele anda em volta, ao redor, ele realmente não perde tempo, ele quer derrubar. Quanto mais ele derrubar, melhor para ele. Quer dizer, melhor nada, não vai redundar em nada de favor, de benefício para ele. Mas é a vingança dele. Ele tem um problema pessoal né, com Deus e seu filho, que é bastante antigo. Ele está ali até o final, até arrebentar os dentes todos, mas está ali tentando ver se arranca alguma coisa. Mas é muito bom poder ver isso, que Deus propicia quando tememos, quando buscamos, quando reconhecemos a nossa limitação, quando reconhecemos a nossa pequenez, quando reconhecemos que somos pó. Nós não passamos de pó organizado. Pó organizado. Atraído por dinâmicas atômicas, diríamos assim. É verdade. E aí fica com esse lafraildo aí mal resolvido, que é o diabo, com raiva. O diabo é um poço de ódio, né, contra nós. Então o ladrão não vê se não roubar. Mas ele tem razão. Ele tem razão. Ele sabe que está ferrado. Ele sabe que não tem. Mas que é aquele negócio do cara que está ruim e que arrasta todo mundo. Todo mundo ele quer arrastar todo mundo. E se você sabe disso, não dá confiança para ele, não. Bom, última coisa desse nosso programa. Por que Jesus se importa mais com o relacionamento do que com a perfeição? É verdade mesmo ou o Wilkerson está errado? É verdade, porque a perfeição só se alcança com um relacionamento, né? Perfeição no sentido é interessante, né? Porque você pega, por exemplo, Mateus 5:48, e há um desafio no Sermão do Monte. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Isso é um desafio. Peraí, como assim ser perfeito? Ali o termo é teleios, não é? O perfeito no sentido de alcançar o objetivo que você colocou no coração de servir a Deus. Os metodistas, por causa da experiência do coração aquecido de John Wesley, em 24 de maio de 1738, eles têm uma doutrina chamada perfeccionismo, que é mal compreendida. Por causa desse texto e outros correlatos. Quando eles falam de perfeccionismo, não falam de uma pessoa indefectível, alguém ausente de defeitos, mas eles entendem que é a perfeição em amor. Não é o que Paulo fala, todos os vossos atos sejam feitos em amor. Ainda que você erre, mas você tinha uma boa intenção de amar, produzido pelo Espírito de Deus. Então, por que Jesus se importa mais com o relacionamento do que com perfeição? Porque a perfeição só é possível por meio de um relacionamento com Ele
e com o próximo, no qual eu afeto e sou afetado. Primeiramente com ele Primeiro e, com ele. por via de consequência, com o próximo. Foi bom citar a questão da metodismo. Tem muitas teorias dentro do metodismo, tem isso, tem outras coisinhas menores. Arminiano, por exemplo, os arminianos têm um princípio que, na verdade, não foi Armínio quem ditou, mas os seus discípulos que inventaram. Nem Armínio era arminiano, né? Nem Armínio era arminiano, mas não era mesmo. Não. Eu acho que Calvino também não era calvinista. Também não. Os pontos que organizou foi o Teodoro Belo. Foram modificados lá. Mas o importante é isso, que essas pessoas tiveram sua importância, têm até hoje, e quantas vezes nós dizemos bobagens também. Aconteceu uma vez comigo, não foi bobagem, mas eu pastoreava uma igreja e tinha um membro da igreja que era um camarada ruim, muito ruinzinho mesmo, ou camarada horrível, né? Aquele tipo de camarada que se desse o privilégio de você matar, você mataria e não teria remorso. Tão ruim, né? Cara, que estou brincando, né, evidentemente. E um dia eu preguei um sermão sobre o título, Os Limites de Deus. Ele fez um boletim, ele mimeografava e distribuía para os membros da igreja, menos para mim, malhando, me chamando de o santo mentiroso. O santo mentiroso levou meia hora provando que o onipotente é impotente. Mas só que ele não prestou atenção no sermão, que era uma proposta, né, os limites de Deus, que ele não vai além da nossa fé, Deus não vai além da obra de Cristo na cruz, Deus não vai além... Se tu fala, é impossível que Deus minta. É impossível. Então, essas coisas que eu citei, e está bem colocado, homileticamente bem distribuído, com decisão e tudo mais, mas o homem era muito ruim. Porque o ser humano tem essa mania de querer ver só o que... Quando ele olha para o outro e quer ver só a coisa errada, ele vê. Sim. Ele exclui as coisas que são positivas e só vê o erro. E, em compensação, tem outras pessoas que olham para terceiro e só vê o lado bondoso e se ferra também. Eu acho que está muito dentro de Mateus 6,22, né? Eu gosto desse texto, quando Jesus diz, se os teus olhos forem bons. Então, muitas vezes, depende da maneira como alguém olha. Agostinho diz, um homem olhou pela janela, 2 homens estavam dentro da prisão, 2 homens olharam da janela. Um olhou para o alto e só viu estrelas, um olhou para baixo e só viu lama. Então, vai depender muito da forma como a gente olha. O Machado de Assis, um texto correlato, né? Ele fala... há pessoas que olham para a rosa e choram porque nas rosas vêm espinhos. Outros há a olhar para a mesma rosa e a ver que entre os espinhos nasce uma rosa. Então, como nós temos olhado as pessoas e as coisas, né? Depende dos nossos olhos muitas vezes. Pois é. Isso é muito bom. Li, gostei, é um bloco interessante que temos levado a ferro e fogo ao longo do tempo. E vamos ficar fazendo trabalho toda semana até a volta de Cristo. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Pastor, muito obrigado pela sua presença. E foi muito bom hoje, tem sido muito bom e vai ser muito melhor ainda. Obrigado, senhor, pelo carinho. Obrigado a todo mundo. Um abraço. Olá, queridos irmãos, estamos encerrando o programa Tudo pela Graça, todos os sábados, às 14 horas. Mas eu quero aproveitar para pedir aos queridos irmãos para que fale com seus amigos, seus parentes, com seus vizinhos. Se tiver inimigos também com os quais você possa falar, fale também, não tem problema. Anuncie, explique. Basta abrir o app Agathos Play. Agathos Play, e a nossa TV vai parar nas mãos dessa pessoa, naquele lar, naquela família. E façam isso. Nós temos outros programas. Primeiro, Tudo pela Graça é esse, todo sábado. Temos Conhecimentos e Assuntos Relevantes, que é um programa cultural, de entrevistas interativas, contributivas, todas as terças-feiras, com assuntos, às vezes, até escabrosos, interessantes, sérios, mas muito bom. Não é um programa necessariamente evangélico, mas é de interesse para todos os cidadãos de boa mente e de qualidade. Temos também um programa chamado Quero Saber, que vem aí, retorna agora, com a minha filha, Cláudia Boechat. Ela vai voltar a fazer esse programa, que é de muita importância também. Aquele bloco que fazia parte desse programa chamado A Bíblia Livro por Livro, com o pastor Joaquim de Paula Rosa, vai ser um programa à parte. A partir de janeiro ou fevereiro, ele começa com um programa separado, com entrevistas também, mas seguindo a mesma temática, a Bíblia, livro por livro, mas não é só isso, ele vai também abordar em outras situações, na continuação do programa, as temáticas da Bíblia, as mensagens, as pessoas, não vai faltar assunto para o pastor Joaquim de Paula Rosa conduzir aquele programa. Então divulguem, avise, oriente, dá informação e estaremos juntos em 2025 com a mesma garra, com a mesma alegria, louvando e servindo o Senhor. Muito obrigado.